Paz do Senhor para os irmãos. Muito obrigada, né, por você estar assistindo o vídeo. Que Deus te abençoe. Assiste, por favor, até o final. Fique aqui conosco, ouça a palavra do Senhor. Que Jesus nos abençoe. Como sempre a gente costuma fazer, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, com os teus servos, com os meus irmãos, com os amigos, falando da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, seja um refrigério, um bálsamo nas nossas vidas, que seja um alimento, Senhor, um alimento sólido, que nos dê vida, que nos dê atitudes, que nos ensine a ficar mais perto de ti. Em nome de Jesus, abençoe cada vida que estará aqui conosco, Senhor. Eu te agradeço já por elas. E eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandes nas nossas vidas, através da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra é um alimento, Senhor, um bálsamo, Senhor. A tua palavra nos dá esperança. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E vou meditar aqui com os irmãos hoje. No livro de João, capítulo 2. É uma passagem conhecida, né? A passagem das bodas de Caná. Uma passagem que Jesus ele transforma a água em vinho. Vamos ler um pouquinho para a gente aprender mais da palavra do Senhor. Que cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, o Senhor fala conosco de uma forma diferente, né? E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai dela agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, que já tem, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, nesse momento aqui, Jesus manifesta publicamente o seu poder, né? E aquele veio. Porque imagine, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele fez algo extraordinário. Algo que a gente não tem nem como dizer. Porque imagina, ele começa os seus milagres fazendo o que? Uma transformação. Ele transforma a água em vinho. E a Bíblia fala aqui que ele transformou no melhor vinho, né? Um vinho especial. Era um casamento, uma festa, e de repente o vinho acabou. Nossa, uma festa. Mas a mãe de Jesus, Maria, ela sabia do poder de Jesus. A Bíblia não fala sobre essa. Dos 12 anos de Jesus até o início do ministério de Jesus, nós não vemos assim nenhuma explicação do que aconteceu durante aquele contexto ali. Mas eu acredito que Jesus já fazia milagres, ele já fazia coisas extraordinárias. Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus, ela sabia porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ela, mais do que qualquer um, sabia, né? Então, mas mesmo assim, Maria estava ali naquela festa, né? Talvez ela nunca contou algumas manifestações de Jesus, isso não está na Bíblia, mas eu imagino na minha mente que Jesus deve ter feito outros milagres. Mas a Bíblia diz que assim ele principiou esses milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E aí os seus discípulos começam a crer nele, porque Jesus inicialmente ele vai o quê? Ele vai convocando os discípulos e depois ele começa a mostrar milagres. E esse vai ser o primeiro milagre público. Então a gente pode dizer assim, um milagre público, que ficou evidente o poder de Deus sobre a vida de Jesus. Então os discípulos creram nele e o seguiram, porque tinha que haver algo especial para que as pessoas seguissem a Jesus, além das palavras dele, porque o ser humano, muitas vezes, nós ouvimos a palavra e às vezes a gente precisa de um algo mais. E Jesus, ele deu esse algo mais. E Jesus, ele ainda tem esse algo mais para dar para as nossas vidas. Quando Jesus faz esse milagre, meus irmãos,
e é algo sobrenatural, é algo diferenciado, porque quando a gente ouve falar de uma cura, não parece uma coisa tão palpável, né? Parece algo abstrato para nós. Você vê, por exemplo, né, no caso dos milagres de Jesus, o cego enxergar, o paralítico andar, está acontecendo com as outras pessoas, você está vendo aquilo ali acontecendo, mas é, parece que não é uma coisa assim palpável. Mas aí, de repente, Jesus faz algo que as pessoas vão poder experimentar. Todos que estavam naquela festa poderiam experimentar. Quando a gente lembra, por exemplo, do milagre daquela mulher do fluxo de sangue, que ela vai até Jesus, ele se arrastando no meio da multidão e toca na orla da veste dos vestidos de Jesus, porque ela sabia que Jesus era um rabi, era um mestre de Israel. Ela sabia que ela não poderia tocar em Jesus, porque aquela condição dela era uma condição que tornava aquela mulher imunda, assim como um leproso era imundo. Aquela mulher era uma imunda, a mulher do fluxo de sangue. Então ela vai e toca na orla dos vestidos de Jesus para não tornar Jesus impuro. Olha a prudência dela, né? O cuidado daquela mulher. E ela desesperada, mas ela foi ali e tocou em Jesus. Mas aquilo foi um milagre que aconteceu com ela. Embora o milagre fosse contado e testificado, e Jesus falou: Olha, saiu virtude de mim, as pessoas viram que ela tinha sido curada por Jesus, mas aquilo foi uma manifestação pessoal. Então, muitas vezes, um milagre, quando acontece uma cura, é algo muito, muito especial com a pessoa e com Deus. Mas ali Jesus faz um milagre que vai repercutir para todos aqueles que estavam naquela festa. Então, todas aquelas pessoas provaram do que Jesus poderia fazer. Provaram o sobrenatural. Então, o sobrenatural de Deus atingiu todos aqueles que estavam ali naquela festa. E Jesus, irmãos, ele é tão maravilhoso e ele viveu de forma tão humana aqui na Terra, porque esses dias eu falava com uma pessoa e ela dizia: Jesus era um homem, ele não era uma pessoa carrancuda. De fato, Jesus não era alguém carrancudo, isolado, que não se importava com quem estava à sua volta. Jesus se importava e ele continua se importando conosco. E ele vivia no meio das pessoas. Ele era uma pessoa amistosa com todos que estavam à sua volta. E ele fez algo tão especial, né? Imagina a festa do casamento estaria, né, praticamente finalizada, acabou. Eu sempre brincava quando dava aula para as criancinhas que festa de criança é assim, enquanto tem comida, a festa está acontecendo. Enquanto tem comida, a festa está rolando. Eu lembro que uma vez eu fiz uma festa com meus alunos, eu dava aula para a primeira série. E aí a gente fazia a primeira rodada de comida. Aí comia, depois brincava, depois voltava e comia. Mas quando a comida acabava, aí não tinha jeito, a festa acabava também. E assim seria naquela festa, porque imagina a bebida, né? O negócio principal, o negócio que alegrava, que movimentava, dava alegria, porque eles comiam, bebiam, dançavam, né? Festejavam, se alegravam. Mas se o vinho acabasse, se a bebida acabasse, acabava a festa. E de repente Jesus manda encher aquelas 6 talhas de água. Irmãos, isso daria, né? Eles falam que tinha várias metretas ali, cada metreta era 40 litros. Então, o total das 6 talhas, com aquela quantidade de água que Jesus mandou colocar, daria entre 600 e 700 litros de água. Por isso que tinha que ter empregados ali para carregar. Então, os empregados sabiam de onde aquele vinho tinha vindo, porque eles que tinham enchido as talhas de água. Jesus faz o sobrenatural. Você já imaginou a quantidade? Irmão? Não era uma garrafinha de vinho, eram entre 600 e 700 litros de vinho, de água que foi transformada em vinho. E aqueles empregados que tiveram que carregar, então foram várias pessoas carregando, porque imagina, irmãos, 600 a 700 litros é uma coisa muito pesada. E as talhas, elas eram de pedra. Era um negócio que já era vazio, já era pesado. Imagina com mais aquela quantidade de água. Então precisavam de várias pessoas, aqueles homens sabiam. Então o milagre de Jesus ali, ele se tornou evidente para todos, ele atingiu todos e as pessoas ainda provaram daquele milagre. Então não foi um milagre que atingiu uma pessoa isoladamente. É claro que a gente vai dizer, não, mas quando a gente vê a manifestação de um milagre de Deus, a gente sabe, né, que, nossa, que benção, a gente fica alegre quando Jesus faz algo para o nosso irmão, a gente fica alegre. Mas é diferente quando você experimenta.
E Deus, ele quer que nós experimentemos esse milagre dele. E o milagre de Jesus, irmãos, ele não é manifesto apenas na transformação da água em vinho, nos milagres físicos que ele operou em pessoas, do cego ver, do paralítico andar, da mulher do fluxo de sangue ser curada daquele mal, que já há 12 anos acometia ela, de Jesus ressuscitar a filha de Jairo, de Jesus ressuscitar a filha da viúva de Naim. O que Jesus tem para as nossas vidas é algo muito maior. É muito maior, porque Jesus promove em nós uma regeneração, uma transformação. Então, do mesmo jeito que Jesus pega a água, ela tem qualidades, né? A água, ela é incolor, inodora e insípida. Incolor não tem cor, é transparente. Ela insípida, ela não tem sabor. E ela é inodora, ela não tem cheiro. Então é uma coisa inócua, né? Não tem cheiro de nada, não tem gosto de nada, mas a água é essencial para a nossa vida. E Jesus, ele tem poder de transformar algo que é incolor, inodoro, insípido, sem sabor, sem cheiro, sem cor, sem nada, transformar aquilo que é nada em algo muito especial. Porque o vinho, e aqui é o vinho melhor. Ele até fala ali, mas olha, geralmente se serve o vinho bom no início da festa, e depois, quando todo mundo já está meio alegre, né? Ninguém está dando muita importância, aí a gente serve o vinho inferior. Mas foi deixado agora o melhor vinho. Então, o que Deus tem para fazer na sua vida, que às vezes é uma vida incolor, inodora, insípida, uma vida sem cheiro, sem perfume, uma vida sem sabor, uma vida vazia, que não tem nada, que não tem cor, que não tem cheiro, que não tem sabor. Ele quer pegar essa tua vida vazia, sem nada, sem graça, e transformar em algo especial. Porque o vinho, além de ser bom para a saúde, claro que, né, o suco da uva puro, né, suco da vide, suco natural, aquilo que é extraído da uva, fresco, né, o fresco, ele é muito bom para a nossa saúde. Tem várias substâncias que são boas para o coração, enfim, né, uma série de boas para o estômago. Tem várias qualidades do vinho, do suco da uva. A uva tem substâncias que fazem muito bem para a nossa saúde. E olha o que Deus faz na vida do homem. A vida vazia, sem sabor, uma vida sem graça, uma vida sem importância, sem substância, uma vida que é inútil, que não serve para nada, sem graça. Jesus entra e transforma em algo novo e bom e de qualidade. E aí, pensando em coisas boas e de qualidade e de como Deus transforma as nossas vidas, eu lembro da história de um homem chamado Gideão. Vocês já devem ter ouvido falar, acredito que sim. Está lá no livro de Juízes, no capítulo 6 ali, que fala sobre um homem que tinha uma vida pacata, uma vida assim, estava ali, os midianitas atacando o povo plantava, os midianitas iam ali, saqueavam tudo, e a Bíblia conta a história de um homem que ia para o lagar para malhar o trigo, e fazia isso escondido, para que aqueles inimigos não roubassem o alimento dele. Então ele estava vivendo uma vida muito sem graça, irmãos, porque era uma vida de luta, de dificuldade, de aperto. Mas Deus viu algo nele. Então talvez Jesus esteja vendo em você algo porque a água é assim, né? Ela parece, ela é incolor, inodora, insípida, mas a água ela é tão essencial e ela é tão importante para nós, porque ela garante para nós, para as nossas vidas, o que é a hidratação que a gente precisa. Tem até uma ministração que eu falo ali, que é do vaso no olheiro, né? Que o barro ele precisa de umidade para que ele possa ficar maleável e o olheiro trabalhar com ele. Então, quando o homem tem essa umidade, porque muitas vezes as pessoas têm isso naturalmente. Elas tentam já fazer o bem, porque tem gente que não conhece a Cristo, não tiveram encontro com Jesus, mas elas querem fazer o bem, elas torcem pelo melhor do outro. Elas se alegram com aqueles que se alegram, elas choram com os que choram. Então, Jesus está vendo que você tem algo ali de importante, assim como a água que precisa nutrir a nossa vida, que mesmo não tendo sabor, não tendo cor, né, parecendo uma coisa tão sem graça, mas ela tem uma utilidade. Então, Deus vê em você que mesmo que esteja com uma vida vazia, uma vida que pareça insípida, uma vida sem sabor, uma vida como o de Gideão,
que estava ali tentando, né, salvar o seu trigo das mãos do inimigo. E de repente, aquele homem chamou a atenção de Deus. Então, o teu coração, quando ele é um coração bondoso, inclinado para o bem, inclinado para amar o próximo, mesmo que você pareça assim uma pessoa sem sabor, sem gosto, sem graça, talvez você se veja dessa forma, mas saiba que Jesus, ele vê o que está lá no escondido. Então a água parece algo tão simples, né? Mas ela tem uma utilidade tão grande. E assim é a vida de quem se coloca na mão de Deus. Gideão, ele confiava em Deus. Ele estava ali, mesmo arriscando a sua vida, porque ele podia ser preso, ele podia ser capturado, mas ele estava ali escondido, malhando trigo. E Deus olhou para aquele homem, né, que tinha aquela vida tão sem graça, que parecia tão sem substância. E Deus faz algo, transforma a vida de Gideão da água para o vinho. Então ele vai transformar você em algo muito melhor. Você vai passar a ter uma vida com sabor, com perfume, porque o vinho ele tem um aroma, né? Ele tem um cheiro. O suco da uva tem um cheirinho gostoso. Ele vai dar cheirinho para você e tem sabor. Ele vai dar sabor para sua vida. Deus, ele quer transformar a nossa vida da água para o vinho. Ele quer nos mudar totalmente. Então, Gideão, a Bíblia diz que o anjo fala com Gideão e manda ele, ó, prepara o exército. E às vezes a gente pensa que tem que ser coisas grandiosas, né? Para que Deus opere na nossa vida. Então foram separados ali muitos homens, ele convocou o povo para lutar. E aí, de repente, para resumir a história aqui, está lá no livro de Juízes, capítulo 6, é, os 30.000 viraram 300. Olha o que Deus faz, né? O que Jesus faz, né? O que o Senhor faz, né? Ele pega aquilo que parece que é nada, né? Parece que é nada. Como 300 para lutar com um exército enorme? Para lutar com um exército grande? Como é que é isso com os inimigos de Israel? Como é que é isso? Mas Deus, ele faz o extraordinário. É isso que é o extraordinário de Deus. É pegar as coisas que não são e transformá-las em coisas que são. É transformar as coisas loucas em coisas sábias. É isso que Deus faz. Então Deus, ele quer transformar a nossa vida da água para o vinho. Ele quer mudar a nossa história, como ele fez com Gideão. Então, aqueles 300 ali, com a estratégia que Deus deu, porque é assim que Jesus faz, assim que o Senhor faz. Quando Jesus entra na vida do homem, irmãos, ele transforma a nossa vida. Eu creio que quando Jesus estava ali em Caná da Galileia, iniciando os milagres, ele estava falando assim, olha só, eu sou aquele que é capaz de transformar a água no melhor vinho. É isso que eu posso fazer na sua vida. Eu posso pegar uma vida sem graça, sem sabor, sem cor, uma vida sem alegria e transformar numa vida cheia de sabor, de perfume. Onde Jesus entra, ele deixa um rastro de perfume. Onde Jesus entra, ele traz luz, ele traz cor. Sabe que a luz, ela tem isso, né? A luz, na verdade, ela tem várias cores ali. E às vezes a gente acha que a luz é transparente, né? Como a água é transparente. Não, mas a luz tem muitas cores. Sabe aquela experiência que você pega um círculo e você coloca, pinta de várias cores? A gente, quando é criança, faz isso na escola, né? Pinta de várias cores. Aí você faz gira aquilo, e quando você começa a girar, fica branco. Mas tem um monte de cores ali. É isso que Deus faz na nossa vida, irmãos. Ele dá um giro na nossa vida, ele faz uma transformação. E ele bota cor na nossa vida. Mesmo que pareça que está transparente como água, ele bota cor. Ele muda a sua história, ele transforma a sua vida. A água em vinho. A cor do vinho é linda, né? É isso que Jesus faz. A transformação de Jesus é assim, irmãos. É coisa tremenda. É coisa sobrenatural. É o mundo, é o sobrenatural. Está além da nossa explicação. Além daquilo que é natural. Além daquilo que é palpável para nós. Ele faz além, porque ele promove uma transformação na nossa vida interior. Gideão, ele não foi transformado só assim, de maneira, vamos colocar assim, superficial, né? Foi uma coisa radical, foi ultra radical, não foi algo simples. Porque imagina, irmão, o homem que estava ali escondido, malhando trigo, sofrendo,
De repente ele vira um comandante de um exército. E aí não era um exército comum, era algo incomum, porque Jesus vai usar 300 homens que estavam ali com Gideão, usando, quebrando cântaro, tocando a buzina e acendendo a tocha. O cântaro, eu imagino que talvez tivesse água dentro, ou não, ou tivesse vazio mesmo, mas quebrando cântaro, tocando a buzina, acendendo a tocha. Olha só, irmãos, o cântaro, você ser um vaso de bênção, usado na mão do Senhor, como aquelas talhas de pedra, que foram cheias de água, mas aquela água foi transformada em vinho. Deus quer mudar a sua história, mas Ele precisa que você seja quebrado. O vaso tem que ser quebrado para ele ser transformado. Ele precisa de água. E ele precisa de fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é representado por água, mas ele também é representado por fogo. Porque a Bíblia diz que quando aconteceu o Pentecostes, lá, Atos 2, o Espírito Santo foi repartido como fogo, chamas repartidas, línguas como fogo, repartida no meio daquele povo que estava ali, esperando o que Jesus falou, o que Jesus prometeu, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido com o Espírito Santo, fogo de Deus. O fogo de Deus, assim como eles acenderam aquela tocha. Acende a sua tocha agora. Confie em Jesus, porque o mais ele fará. O mais Jesus fará. O sobrenatural ele vai fazer. Deus é assim. Jesus, quando ele usa o homem, ele pega o homem com uma queixada, faz ele matar 1000. Quando Jesus quer usar o homem, ele pega aquele homem lá do lagar e faz ele com 300 vencer um grande exército, sem precisar mover uma palha. Eles só tiveram que quebrar o cântaro, tocar a buzina, acender a tocha. É só obedecer a Jesus, é só obedecer o Senhor. É só você se revestir, se quebrar nos pés de Jesus, quebrar o vaso. É só você se encher do Espírito Santo, encher de água e deixar Deus transformar essa água em vinho na sua vida, através do poder, do fogo do Espírito de Deus. Ele mover o sobrenatural. E aí o Senhor vai fazer os milagres que você precisa. É emprego que você precisa, é porta aberta, é cura, é libertação, libertação das drogas, do vício. Jesus, ele move o sobrenatural. O que a medicina não pode fazer, Jesus faz. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos, ela gastou tudo que ela tinha. Porque, irmãos, existem enfermidades que dinheiro no mundo pode comprar cura. Tem homens que são ricos, muito ricos, mas na Covid, ou eram ricos, né? Morreram sem ar, sem conseguir respirar. Sem conseguir respirar. Tem um famoso aí das tecnologias que ele morreu de câncer de pâncreas. Morreu pouquíssimo tempo, tinha muito dinheiro, muito, era um dos milionários no mundo, bilionários, muito rico. Mas deu uma doença, uma enfermidade, que não teve jeito para a medicina. Mesmo com todo o recurso, com a melhor alimentação, com tudo, irmãos, não compra. Não compra. Dinheiro não compra saúde. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não traz conforto. Porque tem gente que diz, não, mas dinheiro traz conforto. Nem conforto traz. Nem conforto. Porque a gente só tem conforto, irmãos, nos braços de Jesus. É nos braços de Jesus que a gente encontra conforto. É nesse braço. E a gente precisa dele. Precisa dele. Gideão fez a parte dele. Porque ele estava se esforçando. Se esforça. Se esforça em aceitar Jesus. Porque não é moleza, não. Não é moleza você sair do mundo, largar o mundo e vir servir a Cristo. É dureza. Mas é uma vida de conforto. Porque quando você está nos braços de Jesus, pode estar a maior tempestade te atacando. Pode o vento estar soprando contrário. Mas você vai em frente. Você vai em frente. Porque Jesus está ali com você. Quando Jesus está no barco, a gente não precisa temer a tempestade. Quando Jesus está no barco, a gente atravessa o mar. Quando Jesus está no barco, a bonança acontece. É isso que Deus faz na vida do homem. Deus, ele faz milagre nas nossas vidas. E ele quer fazer um milagre na tua vida. Aceita Jesus, faz a tua parte, se esforça. Se esforça. Deus quer transformar a sua vida da água para o vinho. Eu creio que ele pode fazer isso na minha vida. E eu creio que ele pode fazer isso na sua vida também, meu irmão. No nome de Jesus. Que Jesus te abençoe. Que essa palavra fale no teu coração. Continua meditando nela aí. Continua meditando, irmão. Continua meditando. Porque a palavra é assim, ela tem que entrar na gente e a gente tem que ficar remoendo aquela palavra ali. E aí Jesus já falando mais coisas com você. Ele vai falar muito mais com você. Porque ele é assim.
Ele é assim, Jesus é maravilhoso. Ele sempre tem o melhor para nós. Depois ali de Caná da Galileia, Jesus vai fazer muitos milagres. E a Bíblia diz que não haveriam livros para contar, porque a Bíblia fala alguns dos milagres que Jesus fizeram. Jesus fez muito mais, porque eram multidões seguindo a Jesus. Eram multidões seguindo a ele. Quando a fama de Jesus se espalha, a multidão chega a tão ponto que era tanta gente que às vezes Jesus tinha que entrar no barquinho e ficar dali ministrando a palavra, para que o povo não apertasse ele ali. Mas Jesus, a Bíblia diz que todos que foram até Jesus, ele fez um milagre. Então, se você vai até Jesus, vai até Jesus, ele vai fazer o milagre que você precisa. Exatamente o que você precisa, o Senhor vai te dar. A cura, a libertação, mas principalmente a regeneração, a transformação da água para o vinho. Ele vai trazer para a sua vida cor, ele vai trazer alegria. Ele vai trazer o perfume de Jesus, vai trazer uma suavidade para você. Não é aquele perfume enjoativo que você sente, não. O perfume de Jesus é tão agradável. Ele vai fazer a sua vida ser agradável, irmão. Ele vai te encher de sabor, de cor. Ele vai fazer algo novo na sua vida. A sua vida não vai ser mais vazia e sem graça. Ela vai ser cheia da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Encha-nos, Senhor, da tua graça. Encha-nos da tua virtude, Senhor. Nos dá, Senhor, força de vontade. Como o Gideão que estava ali se esforçando. E o Senhor viu o esforço dele. E por isso fez dele, Senhor, um grande comandante, Senhor. E ele guiou o seu povo, Senhor, para algo novo, para uma vida diferente, Senhor. Uma vida onde não tinha o opressor. Uma vida onde não tinha, Senhor, o adversário. Até poderia existir o adversário. Mas o adversário existe para cair, para ser derrotado. E ele enxergou isso, o Senhor manifestou a glória na vida dele. Senhor, manifesta a tua glória nas nossas vidas, Senhor, na vida de cada irmão aqui. Traz, Senhor, cor, traz perfume, traz sabor, traz alegria para as nossas vidas. Move o sobrenatural nas nossas vidas, na vida de cada irmão aqui, em cada vida, Senhor. Transforma, Senhor, em nome de Jesus. Faz um milagre, Senhor, porque o Senhor é Deus de milagre. Louvado e engrandecido seja o teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai fazer milagre nas nossas vidas, no nome de Jesus. Toma posse, meu querido. Agarra essa palavra. Agarra a palavra de Deus, esconde a palavra de Deus no teu coração, viva a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no nosso coração e ela transforma as nossas vidas. As palavras de Jesus, glória a Deus. Quando Jesus falava ali, mulher, isso não era uma forma negativa, irmãos. Ele estava falando assim, mulher, pessoas, seres humanos. O que eu tenho contigo? Eu tenho contigo a transformação. Então, espera e veja a transformação que eu vou fazer na sua vida. Maria, ela experimentou, ela sabia do que Jesus era capaz. E eu sei que você, no seu coração, o Senhor está falando com você agora, que Ele é verdadeiro, que Ele é real, que Ele pode. Porque quando Maria falou, faz tudo o que Ele diz, é porque ela sabia o que Jesus era capaz de fazer. Que você tenha essa fé que Maria teve quando foi ali falar com Jesus, olha aí, ó, o vinho acabou, faz algo, porque ela sabia que ele podia fazer, ela sabia, e ela também era dependente de Jesus, e ela disse, olha, faz tudo o que ele vos disser, e Jesus mandou, ó, enche as talhas de água, enche as talhas de água, enche as talhas, e eles fizeram assim, e encheram, e aquela água foi transformada no melhor vinho. É isso que Jesus tem para as nossas vidas, meus irmãos. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra e viva essa verdade no nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.